São 16 horas e 1 minuto e exatamente 29 de setembro de 2020. O tema de hoje tem a ver com esperança, tem a ver com ação cidadã. Professor Raul, seja bem-vindo. O tema de hoje tem a ver com um ressignificado da vida. Quem sabe, minha gente, quem sabe se o ser humano de fato um dia se transforma. Eu estou falando disso coletivamente. Minha querida Luana Rocha já está presente, é a nossa convidada de hoje. Eu não estou falando de uma mudança particular de uma pessoa ou de outra, de líderes. Eu estou falando de mudanças profundas. Gilmar, boa tarde. As pessoas que estão entrando agora já podem ir convidando outras pessoas. Vânia, Jana, é isso? Muito prazer. Muitas vezes eu leio pelo e-mail, não é pelo registro da pessoa no Instagram. Mas assim, é muito prazer receber todos vocês aqui, tá bom? Eu vou fazer um convite para a nossa querida Luana Rocha, que é a convidada de hoje. Diego Vinícius, boa tarde. Boa tarde, minha gente. Eu vou mandar um aviãozinho para a Luana. Ela já deve ter visto aparecer aí na tela dela um pedido de solicitação de entrada. Mesmo assim, eu estou mandando para o privado dela. Vera Lúcia, boa tarde. Como é que está de saúde aí? Como é que está a Vila Operária? A esperança, né? Todo mundo tem que ter. Olha, esse coraçãozinho que a gente pede para apertar, esse like aí, ele tem uma função muito legal. Ele coloca a nossa live em evidência. É como se tivesse assim, aquele avatar aparece ali em primeira linha, em primeiro plano, e a gente a partir dali passa a ter mais visibilidade. Uma outra forma de você chamar mais gente para a live é através desse aviãozinho da Luana Rocha. Ela está chegando daqui a alguns minutos, ou segundos, né? Corrigindo, e a gente vai poder conversar bastante agora à tarde sobre temas super interessantes. Olá, Luana, boa tarde. Olá, Luiz, boa tarde. É um prazer imenso estar com você nesta tarde, viu? Tenha certeza. E principalmente trazendo um tema que eu adoro, né? Olha, eu estou precisando muito ouvir coisas boas hoje à tarde, Luana, sinceramente. Eu estava escutando uma música aqui de Ivan Lins, Um Novo Tempo. Estava conversando aqui com a minha família sobre como é que o ser humano pode mudar, ter um novo ressignificado na sua vida, na sua postura. A gente estava já fazendo um debate prévio aqui em casa a respeito disso, e eu tenho momentos, muitas vezes, de euforia, de ânimo, de esperança, mas eu tenho muitos momentos também de muito desânimo. José Gabriel, Eronilda, sejam todos bem-vindos. Aproveitem, meus queridos, e deem um aviãozinho aí, ó, convidem as pessoas para a gente conversar com Luana. Mas, Luana, todas as vezes, antes da gente abrir a live, assim, oficialmente, a gente presta solidariedade às famílias vítimas de Covid no mundo. Mas, assim, focando no Brasil, né? E no caso brasileiro, os dados atualizados de hoje são 142.161 óbitos. Então, toda a nossa compaixão, toda a nossa empatia, a nossa solidariedade para essas famílias, para essas pessoas. É um vazio que fica na casa de cada pessoa, não tem... É insubstituível isso, é um espaço, não é que fica uma lembrança, né? E para deixar a gente um pouco mais angustiado, eu sempre trago a experiência do Vietnã. 35 óbitos. Quase 100 milhões de habitantes, um país imenso e mais pobre do que o Brasil. Então, eles lá fizeram uma opção pela ciência, pela razão, não é? Que eu acho que isso é empatia. Isso é empatia. Mas, assim, para a gente definir o que é empatia, ninguém melhor do que a nossa convidada de hoje, que é pedagoga, ela é especialista em gestão de pessoas e também atua na área da psicologia do trabalho e é líder de um projeto muito importante no município de Escada, um projeto chamado Projeto Empatia. Então, a partir de agora, oficialmente, boa tarde, Luana Rocha, e as suas considerações iniciais.
Certo. Boa tarde novamente, Luiz. Eu quero novamente agradecer pelo convite, né? Por falar de algo que eu acho tão importante nesse momento. Quando você traz esses números, né, fazendo essa analogia entre o Brasil e o Vietnã, a gente vê que de fato está faltando a empatia aí no nosso país, né? Tantas mortes, tantas pessoas perdendo seus entes queridos. E é engraçado, Luiz, porque no começo da pandemia a gente pensava dessa forma. Por exemplo, tinha gente que via como os números, era só números, né? Aparecia na televisão diariamente, morreu não sei quantas pessoas. E isso começou em outro país, quando depois chegou aqui no Brasil, e eram pessoas distantes. Daqui a pouco começaram, essas coisas deixaram de ser números e começaram a se tornar nomes. E aí foi quando as pessoas de fato começaram a levar isso a sério, né? Porque é muito fácil quando a gente vê as coisas sem ser pelo nosso, sem ser ninguém de perto, né? Quando não é alguém da nossa família, quando não é os nossos amigos, mas daqui a pouco começou a morrer pessoas que eram amigos dos amigos, né? Pessoas que eram parentes de alguém que a gente conhecia, e daqui a pouco começou a morrer amigos, conhecidos, e aí, de fato, foi quando as pessoas começaram a se conscientizar, né, que estávamos passando por um momento muito difícil e que a gente precisava pensar nesse momento, né? Eu quero dar o meu boa tarde ao pessoal que está chegando aí, tá certo? E sejam muito bem-vindos, quem quiser fazer perguntas, tá? E aí a gente vai fazer a definição, mas afinal, o que é empatia? Né? Essa palavra que hoje, na verdade, ela vem sendo usada muitos pelos cientistas, né? Hoje os cientistas falam em empatia, as pessoas da área da educação, né? E também alguns ativistas políticos, né? A gente vê que hoje a política fala-se muito nisso, da empatia, né? Justamente porque o que é empatia? É quando, não é só quando você se coloca no lugar do outro, mas é você sentir a dor do outro, né? Sentir o que o outro sente de alguma forma. Quando a gente começou com o projeto Empatia aqui em Escada, éramos os amigos do bem. Né? O nome era Amigos do Bem. E aí a gente passou um tempo, fazíamos algumas atividades diárias em comunidades carentes, que no caso eram atividades mensais, né? Ajudando com cestas básicas, como levava brincadeira para as crianças e tal. Mas no fim, o que é que acontece? O grupo ele se desvinculou, porque algumas pessoas eram de outras cidades e não puderam continuar. Mas aí eu pensei, não posso parar. Porque durante essa trajetória, a gente começou a não somente participar da vida dessas pessoas, mas sentir a dor que aquelas pessoas, né, passavam. Quando aquelas pessoas nos diziam o seu dia a dia, a falta de recurso, a falta de comida. Às vezes eu chegava para levar, por exemplo, um remédio em algum lugar, e chegava lá, tava uma criança de 2h30, 3 horas da tarde, almoçando um macarrão branco com ovo. E eu ficava doente com aquilo. Gente, uma criança com 2 anos de idade, 1 ano de idade. E era muito triste. Então, nós do grupo começamos eu acho que eu em especial, porque eu voltava muito abalada com isso, né? E aí, eu comecei a pensar num nome para o meu outro projeto. Eu disse, não, eu não posso parar o projeto, eu tenho que pensar num nome. Né? E aí foi quando eu pensei no nome Empatia, né? Justamente porque eu sentia o que aquelas pessoas passavam, eu vivenciava aquilo muito de perto, então eu comecei a me sentir no lugar de cada uma pessoa daquela qual eu visitava. Então, gente, a palavra empatia, ela tem um impacto muito forte. Né? Não é só uma palavra, uma simples palavra, a qual entrou no vocabulário das pessoas hoje em dia, né? Mas é uma palavra forte, né? A qual as pessoas, de fato, precisam colocar em prática, né? Para que as coisas, o mundo, ele se torne diferente. E aí, o que é que acontece com isso?
né? A empatia, o legal disso tudo é que a empatia é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. Hoje, o capital humano, por exemplo, nas empresas, né, nas grandes empresas, se desenvolve, trabalha muito com esse desenvolvimento humano na área da empatia. Por quê? Porque técnicas a gente aprende, né? Técnica, qualquer pessoa pode aprender. Por exemplo, você contrata uma pessoa e você precisa que aquela pessoa trabalhe com planilhas. E aí você vai chegar junto, vai ensinar aquela pessoa a trabalhar com planilhas. Mas e essa habilidade emocional? Né? Essa habilidade do ser humano se colocar no lugar do outro, do chefe se colocar no lugar do funcionário, né? Que em alguns lugares a gente sabe que isso não acontece. Que as pessoas debocham quando alguém falta no trabalho, por exemplo, para levar um filho no médico e diz assim, mas poderia ter mandado outra pessoa. Mas não é assim que funciona. Né, Luiz? Então, isso também é empatia. Ô Luana, eu quero fazer uma provocação, aproveitando também para agradecer as pessoas que entraram e dizer que elas podem deixar perguntas e comentários numa caixinha aí que tem uma interrogação. Só é puxar a barra para cá, para a direita, para a esquerda do seu celular e também, através desse aviãozinho, chamar outras pessoas para essa conversa. Mas, Luana, vê só, a gente vai voltar para a escada daqui a pouco e vamos aprofundar ainda mais nesse trabalho social que vocês fazem aí há um bom tempo. É um trabalho lindo. Professor Gilmário, pedagogo, seja bem-vindo. Rossana também, aqui do Cabo de Santo Agostinho, seja bem-vindo. Mas eu te pergunto uma coisa. Nós estamos vivendo no Brasil algumas pessoas, inclusive de fora, brasileiros que estão fora e pessoas que não são brasileiras olhando o país do exterior, né? Estão vendo o Brasil vivendo um clima de necrofilia. O que seria isso? É como se o Brasil estivesse naturalizando a morte. Pois é. A morte. Veja, eu acabei de falar para você sobre os dados da Covid. Trouxe para você os dados do Vietnã. 35 óbitos. Menos mortes do que no município de Escada. O Pantanal mato-grossense, como nunca na história, está sendo tomado por fogo. Pois é. Muitos animais. E essa empatia, nós temos muita empatia pelos animais. A gente se coloca muito no lugar, se coloca muito, não é? E presta muita solidariedade aos animais. Observem a quantidade de animais silvestres que estão sendo exterminados no Pantanal, na Amazônia, povos indígenas, quilombolas, negros na periferia desse país, tomando balas perdidas. E algumas pessoas dizem que é um mal necessário, porque não existe outra fórmula para se combater a violência. E aí eu te lanço esse desafio, essa reflexão, Luana. Olha, o Brasil é um dos países mais católicos do mundo, junto com o México. É um dos países mais protestantes do mundo, junto com os Estados Unidos. Ou seja, nós somos um país extremamente religioso, extremamente cristão. Eu te pergunto, Luana, o que está havendo com essa tal empatia que parece-me, pela minha ignorância cristã, Jesus Cristo era um cara 100% empático. 100% empático. O que é que está dando errado conosco? Tem um escritor chamado Coni, eu esqueci do nome dele completo agora, meu Deus, que pena. Alguém aí que lembrar, por favor, me ajude. O finalzinho é Coni. E ele diz assim, olha, o ser humano é a única experiência que não deu certo. Ele foi da Academia Brasileira de Letras. O que está faltando, Luana? Eu tô em nível geral, assim. Pois é. É engraçado que Madre Teresa tem uma frase que ela diz assim, é muito mais difícil amar o próximo. Né? E aí eu acredito que é isso que esteja acontecendo. As pessoas vêm fazendo maldades em nome da religião. Né? E na verdade é quando a gente fala dessa coisa, quando você coloca isso, né? Que de fato Jesus, ele não amou a religião, ele amava as pessoas. Ele amava as pessoas, tanto que ele não dividia
ele não dividia o peixe, ele partilhava. E partilhar é diferente de dividir, né? Quando a gente partilha, a gente multiplica. Quando a gente divide, a gente diminui de alguma forma, né? E é isso que está acontecendo. As pessoas hoje veem através de sua ganância, de querer ser mais, de querer ter mais do que os outros, né? Esquecendo que somos seres agregados, né? Nós somos rebanho. Então, nessa perspectiva de sermos rebanho, somos pessoas que precisamos umas das outras, né? E essas mesmas pessoas, o que é que acontece? Essas mesmas pessoas esquecem que destruindo a natureza, um dia elas também serão prejudicadas, né? Elas, se não for elas, estão esquecendo de pensar no futuro, que são seus filhos, seus netos. Que mundo eu quero deixar para a minha família, para os meus filhos, para os meus netos, né? Então, essas são reflexões, são, na verdade, provocações que as pessoas deveriam se fazer diariamente para tentar ver as coisas por outro lado, né? De uma forma mais empática, como a gente costuma dizer, né? Então, ó, a partir do momento que a gente tem, Luiz, esse pensamento que somos seres que vivemos, que convivemos, né, em sociedade, que precisamos um dos outros, que precisamos da natureza, que precisamos dos animais, né? Tudo isso forma essa cadeia que é o universo. Mas a partir do momento que as pessoas não têm essa visão, é complicado. E porque, na verdade, é o que eu vinha falando antes, né? Que tipo de criança nós estamos formando, né? Boa, boa. Pois é, porque a empatia também, como eu falei anteriormente, ela é uma habilidade socioemocional, ela é uma habilidade que é formada nas pessoas. E aí, o que é que acontece com isso? A partir daí, a escola tem esse dever, né? Tem essa função também de formar cidadãos empáticos, mas só não apenas no discurso, né? Mas com práticas pedagógicas que, de fato, levem as pessoas a refletirem suas ações. Ô Luana, o professor Raul Manhães de Castro está nos lembrando aqui que o escritor que eu queria lembrar do nome é o Carlos Heitor Coni. Obrigado, professor. É isso aí. Agora, veja só, você disse uma coisa importante. Você falou em papel da família, papel da escola. Você acha que os meios digitais, os meios de comunicação, exercem um poder de influência muito grande na formação das nossas crianças, da nossa juventude, justamente impedindo que elas desenvolvam essa empatia, atrapalhando? Eu acredito que sim, Luiz, né? Porque antes, o que é que eu acredito que falta muito? Antigamente as pessoas sentavam-se à mesa, né? A família, na verdade, sentavam-se à mesa para almoçar juntas, para jantar juntas, né? Então, com tudo isso, o que é que acontecia? As pessoas conversavam entre si, né? Os pais, eles falavam das experiências, né? Falavam das coisas boas que eles teriam feito na vida, ensinava coisas boas aos filhos. Hoje não acontece mais isso, né? Hoje existem pessoas, na verdade, existem casas nas quais as pessoas moram juntas, mas parece que vivem em mundos diferentes, né? As pessoas não se olham mais como família, não param para conversar, para compartilhar o seu dia, para dizer o que está sentindo, que eu acredito que é por isso que haja tanta depressão, tanta ansiedade, porque às vezes as pessoas se sentem sozinhos a ponto de não ter uma pessoa da família para compartilhar o que ela sente, né? Para passar esse sentimento de angústia, esse sentimento de tristeza, né? Através disso. Então, isso também é falta de empatia. A correria do dia a dia se tornou uma desculpa para que a família tire esse peso da responsabilidade e jogue para o professor na escola, né? Que o professor hoje ele precisa ensinar português, matemática, mas também precisa ensinar bons modos, empatia. É complicado, né? E parece-me, Luana, que empatia não é uma coisa que se ensina, né?
é uma coisa que você vive, né? Ou você vive, e aí o exemplo de Jesus que você frisou, que não era apegado à religião, mas a valores. E ele pregava e vivenciava radicalmente aquilo que ele pregava, né? E ao fazer isso, ele gerava uma outra, era como se fosse uma pedagogia, você que é pedagoga, entende mais do que eu, é como se fosse uma pedagogia, uma forma diferente de educar as pessoas e de dizer, olha, não tem como você amar o outro sem demonstrar na prática, né? Pois é, é verdade. Então, por isso, quando eu trago Madre Teresa, né, que ela diz isso, é muito fácil amar quem está longe, Luiz. É muito fácil. Às vezes as pessoas dizem assim, mas você precisa amar o seu próximo, mas quem é o teu próximo? Né? Onde é que está o teu irmão? Está lá do outro lado, nos outros países, na África, não sei aonde, ou o teu próximo, na maioria das vezes, está na frente da tua casa, passando necessidade porque tem alguém desempregado e você não tem a sensibilidade de olhar isso, né? E ao invés de você ajudar, você julga. Né? Isso acontece muito. Às vezes as pessoas julgam. Mas fulaninho não vai atrás de trabalho. Fulaninho passa por isso porque não procura emprego. Será que fulaninho não procura emprego de fato? Ou porque nós estamos passando por uma crise política que está deixando milhões de brasileiros desempregados? Né? E fulaninho, ele não está tendo a oportunidade de trabalhar. Quantas pessoas, Márcia está falando, a pandemia, desde março, estou em casa. Né? Muitas pessoas perderam seus empregos, outras pessoas foram substituídas, né? Outras pessoas diminuíram o salário. E tudo isso, gente, é uma dificuldade tremenda. Né? Então, tem muito profissional bom, inclusive da área de educação, que está desempregado e passando por grandes necessidades. Mas as pessoas que estão próximas não enxergam isso, né? Porque é muito mais fácil amar quem está longe. Não é complicado? Verdade. É verdade. Olha, um dos caras mais humanos e que tinha mais compaixão do século XX, falecido, era um escritor português chamado José Saramago. E ele era ateu. Como é que você explica isso? Pois é. É complicado, né? Mas aí é por isso que eu falo, né? Que um dos caras mais empáticos, né? E humanos, era um ateu. Pois é. A gente não pode adentrar na religião, né? Mas eu tenho visto por essa perspectiva, sabe? Às vezes algumas, na verdade, eu não tenho religião, eu sou cristã e tal, mas eu não vivo inserida em igrejas, né? Primeiro porque eu creio em Deus acima de todas as coisas e acredito que a minha fé me basta. Né? Tem tantas pessoas que vivem aí envolvidas tal, e que não ajudam o próximo e não tem o mínimo de empatia que eu tenho. Entendes? Então, é difícil. Eu não quero entrar nesse âmbito porque você sabe que né? É meio polêmico. Complicado. É polêmico, mas enfim. Luana, né? Vamos resgatar alguns nomes aqui. A gente já falou de Jesus, você falou de Madre Teresa, o professor Raul está aí citando José Saramago, grande escritor português, um ser humano extraordinário. Assim, você lembra, assim, ou as pessoas que estão aqui também conversando conosco, de nomes de pessoas que são extremamente empáticas, independentemente da sua orientação religiosa, mas que vivem o tempo todo se doando para o próximo. Tem muita coisa bonita, muita gente dando exemplo bonito por aí, né? Pois é. Em relação, assim, a gente tem, por exemplo, eu falo de grupos sociais, tá? Cadê Márcia botou? Ateu, escreveu TCC, Dom Helder Câmara, né? Era um grande, uma pessoa super empática, né? Frei Damião também, né? Que foram pessoas... Chico Xavier, pois é, Suzana. Né? Então, eram pessoas que viviam para servir. Né? Tem até uma frase que diz, né? Se você não nasce para servir, você não serve para viver. Né? Se você não vive para servir, você não serve para viver. E isso é nessa perspectiva mesmo, da ajuda ao próximo, de estar sempre, não é você pegar tudo que você tem e doar.
né? Isso é diferente, porque senão você também vai terminar passando necessidade. Mas é aquela coisa da partilha, do saber conviver, né? Aprender a conviver, que no caso é um dos pilares da educação, né? Muito bem. O aprender a conviver. Agora, já que você entrou nessa parte aí, nesse momento da partilha, nós estamos vivendo agora, não precisa citar nomes, obviamente, um ano de eleições, né? Estamos agora em plena campanha eleitoral no Brasil inteiro. Você acha que a política, no seu sentido mais amplo, científico, a política, a Adriana aqui do Cabo de Santo Agostinho cita o padre Júlio Lancelotti, que inclusive foi ameaçado de morte lá em São Paulo. Ele ajuda moradores de rua, foi ameaçado de morte. Olha, você acha que esse momento das eleições seria um momento para a gente, eu não digo colocar ali todas as nossas fichas, mas identificar melhor aqueles políticos, aqueles candidatos que têm esse perfil mais empático, que tem um histórico de prestação de serviço, de amor pela educação, pela saúde e pela cidadania. Você acha que esse é um momento estratégico para a gente, no mundo da política, porque tem a ação social pessoal e tem o papel do Estado, do poder público. O que você acha? Eu acredito que devemos sim, né, analisar também por esse lado. Claro, uma pessoa que ela tem um bom coração, uma pessoa que ajuda o outro, uma pessoa que partilha, de fato vai ser um administrador, né? Porque ele não vai somente pensar nele, ele vai pensar no todo. E quando a gente pensa no todo, a gente termina, deixa eu ver qual é a palavra. Aliás, todo mundo ganha, né? Quando a gente tem esse pensamento de partilha, todo mundo ganha, independente. Se o Brasil, na verdade, se o governo brasileiro tivesse esse sentimento, todo mundo ganhava. Até porque o Brasil é um país extremamente rico, né? Na sua fauna, na sua flora, na agricultura, na pecuária. Então, a gente já vê aí que essa desigualdade social não é porque não tem recurso, é falta de gestão, né? É falta de empatia, é falta de partilha, né? Eu acredito, eu escutei algumas vezes, eu escutei em algum lugar, que eu acho que aqui em Pernambuco não, no Brasil, parece que tem 10 pessoas que consomem praticamente a riqueza de como se fosse de todo o Brasil. Me corrija se eu estiver errada, né? Mas eu já ouvi falar nisso. É por aí. O Brasil é um dos países mais concentradores de renda do mundo. E os pobres aqui no Brasil são os grandes pagadores de impostos. Quem diz isso é o IBGE, o IPEA, né? Olha, São Pedro Claver, o santo padroeiro dos escravos, o professor está registrando aqui para nós, mais uma figura empática, né? Mais uma figura que dá a vida pelo outro, que dá a vida pelo próximo. Olha, são 16 horas e 29 minutos. Chegamos à primeira metade da nossa conversa com Luana Rocha, que é pedagoga, especialista em gestão de pessoas, psicologia do trabalho também. Você é filha de sindicalista, né? Você acha que isso influenciou na sua formação? Olha, eu acredito, não por ser filha de sindicalista, mas por ser filha de uma pessoa de um coração tão bom, né? Eu tenho meus pais como referência, eu tenho a minha mãe como a pessoa mais empática que eu já conheci. Né? A gente fala de Dom Helder, fala de Madre Teresa, mas assim, a gente conhecia, né? A gente conhece as obras, mas não conheceu a pessoa. Eu conheço a minha mãe, que já fez cada coisa, da pessoa chegar aqui da casa dela e pedir alguma coisa, e ela dividir o que tinha, pegar o feijão, tirar a metade da outra metade, e era muito engraçado isso, porque eu cresci vendo isso, né? Inclusive, tinha uma mulher, ela morava, ela era pedinte, né? E ela morava no engenho Timboaçu há muitos anos atrás. Essa mulher, ela vinha pedir esmolas na época aqui na rua da gente. E quando foi um dia, manhã foi
disse, a senhora poderia me ajudar aqui a fazer um serviço em casa? Ela disse, posso. Pronto, a partir daí a mulher se tornou parte da nossa família. Hoje, graças a Deus, né, com a ajuda também, com a orientação do meu pai, ela conseguiu se aposentar, né? Hoje ela tem uma casa em Moreno. Hoje os filhos estão trabalhando, ela vive bem. Inclusive, acho que faz uns 15 dias, ela veio e chorou muito, dizendo que tudo que ela tem hoje, ela deve à minha mãe e ao meu pai. Né? Então, isso é empatia. Quando você consegue tirar aquela pessoa daquela vida medíocre que a pessoa tinha, quando eu falo medíocre, é no sentido de ser uma pessoa de extrema pobreza, que não tinha perspectiva de vida, porque não é escolarizada, não era alfabetizada, não tinha ninguém por ela, né? E a empatia da minha mãe fez com que essa mulher, ela conseguisse hoje ser de fato uma cidadã. Para você ter uma ideia, ela nem documento tinha. E quando ela começou ficando aqui na casa de manhã, vindo para cá, né? Ela passou, manhã foi, ajudou ela, tirou todos os documentos, né? Aí foi quando o pai orientou e ela conseguiu se aposentar. Pronto, então a vida dela mudou. E eu acredito que a empatia, ela serve para isso. A gente também não pode só dar o peixe, né? Mas tem que ensinar a pescar e incentivar as pessoas a melhorar. Eu vejo muito por essa parte. Que lindo. Olha, é nesse momento da live que a gente pede aos amigos que apertem o coração e chamem aí através desse aviãozinho outras pessoas que não estão na conversa. Mas assim, eu vou adiantando para a nossa querida Luana que esse material, essa conversa nossa vai ficar gravada, né? Que outras pessoas terão acesso. É um debate muito rico, tem muitas informações. E aqui o professor Raul chama a atenção da gente. Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Esta frase é de Dalai Lama. Josemar de Frecheiras, seja bem-vindo. Adriana Ribeiro, logo bem antes aqui do Dr. Raul, disse o seguinte, ó: nessa pandemia, os milionários / bilionários ficaram mais ricos ainda, no mundo inteiro, no Brasil e no mundo inteiro. Quer dizer, todo mundo pensava no começo da pandemia que nós iríamos sair desse processo melhores, mais empáticos, mais solidários. Luana, vou abrir a caixinha aqui, tá? Sim. Vou abrir. Temos aqui o professor Raul. Luana, o que é que você diz dessa frase? Só existem 2 dias, a frase que eu acabei de ler para você do Dalai Lama, então não vou precisar repetir, né? Ou você quer que eu releia para você? Não, eu estou vendo aqui, né? Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer. Então, é nesse sentido mesmo, né, professor Raul? As pessoas têm que fazer. Enquanto há vida, há esperança, né? E aí, a gente tem o poder da ação, né? Tem o poder da ação. Às vezes, a gente fala, se eu tivesse dinheiro, eu iria ajudar tal pessoa. Não precisa ter dinheiro, gente. Precisa ter boa vontade. Quando você pega um currículo de um desempregado e você envia para alguém, você está sendo empático, você está ajudando, né? Quando você indica alguém para uma vaga de emprego, quando você indica alguém para fazer qualquer coisa de bom, você está ajudando, você está ajudando a pessoa. Então, isso é empatia também, né? Então, o dia é hoje, sempre será hoje. O que passou não importa, né? Luana, eu vou tirar uma brincadeira contigo. Eu estava entrevistando um radialista lá do interior da Bahia, Barra, né? E o nome dele é Adriano Garotinho. E ele disse, professor, aqui nós somos tão, assim, aqui na minha cidade, né? Nós somos tão receptivos que as pessoas... Algumas pessoas podem até pensar que nós somos bestas. Essa ideia de ser besta pode ser um carimbo, né? Pode ser uma forma de carimbar as pessoas que são generosas, que são empáticas. Tem muita gente que pensa que Luana Rocha é besta. Não. Pois é, pensamento, né, Luana? As pessoas confundem bondade
com idiotice, né? E que são coisas completamente diferentes. Quando a gente é bom, é algo da nossa essência, né? E veja que a empatia é algo tão maravilhosa que ela contagia. Porque o amor, ele é contagiante. Se você chega num ambiente extremamente desunido, onde as pessoas não se olham, onde as pessoas não se respeitam, e você chega com esse jeito empático, de alguma maneira você começa a contagiar as pessoas, porque elas veem que você é blindado. Elas veem que não vão conseguir te atingir, né? E mesmo quem acha que você é besta, depois ela começa a te olhar de outro modo. Isso já aconteceu comigo, inclusive, né? Então é muito legal, porque assim, eu não mudo minha essência para agradar ninguém. A partir do momento que a gente aprende a dizer não, que a gente aprende a conviver com as pessoas diferentes, né? Isso é muito legal. Então, eu não me incomodo, né? Quem me conhece de perto sabe da minha essência, sabe que eu não sou besta, eu também sou meia braba de vez em quando, né? Mas não mudo a essência dessa habilidade da empatia, porque é uma coisa que veio de berço. Eu aprendi com meus pais. Então, sejamos bestas, todos nós, dessa forma, sim. Olha, leia mais essa agora. Essa falta de empatia no Brasil é transitória ou permanente para a nossa sociedade? O que é que você acha? Eu acredito que é permanente. Sabe por quê? Pelo fato, gente, desculpem o barulho, eu tenho um zoológico aqui em casa de gatos, aí eles ficam aperreando para vir pro colo. É complicado essa falta de empatia no Brasil. Por quê? Porque é algo também que vem dessa nossa rotina, né? Esse contexto que a gente vem, essa nova geração, né? Eu não sei se é a geração Z ou Y, mas é uma geração que falta amor. Por quê? Aquilo que a gente estava falando lá atrás, Luiz, né? As pessoas estão terceirizando a educação familiar. Quando a pessoa vai trabalhar e deixa seu filho com alguém cuidando, né? E aí não se importa de chegar em casa à noite e perguntar como foi o dia da criança, né? E perguntar o que é que a criança ela tá sentindo, se ela tá bem. Então, tudo isso impacta negativamente na vida do ser humano. Né? Com aquela coisa, você preparar o seu filho, como é que você vai preparar o seu filho para esse mundo que a gente está vivendo? Através da empatia, através da conversa, né? Através desse diálogo que é um modo de ter dentro das casas. O lar é o lugar de se criar pessoas empáticas, mas isso não acontece. Muitos lugares hoje, principalmente, eu vou até ser ousada em dizer isso, mas eu acredito que as pessoas que mais têm condições financeiras é a que menos tem empatia nesse sentido. Porque são pessoas que trabalham demais e esquecem de desenvolver isso nos filhos, né? Eu digo assim, infelizmente, porque eu já vi alguns casos, né? Inclusive, de crianças, às vezes, em restaurantes, em lugares públicos, né? Crianças que, sei lá, não atende o pai, a mãe, fala de um jeito ignorante, coisa que a gente não vê muito, né, da parte das pessoas mais humildes. Eu conheço pessoas extremamente humildes, sem ser alfabetizada, mas que as crianças já demonstram esse grau de empatia, né, de sensibilidade, de pensar, eita, e se fosse comigo? Eu tive um aluno, eu era professora substituta numa escola municipal, e ele disse assim, uma vez ele levou um biscoito, e o colega dele não levou. Aí ele disse assim, tia, eu tô morrendo de fome. Eu digo, lanche? Ele disse, mas só que fulaninho não trouxe nada. Eu disse, e aí? Ele fez, eu vou dividir. Então era aquele biscoito pequenininho, que vem 6 unidades. Ele comeu 3 e deu 3 ao colega. Você vê que tem escolas que as crianças têm condições, leva lanche, leva dinheiro, mas não acontece isso. Não acontece. Você falou nisso em divisão, em partilha, e eu lembrei das mães. As figuras maternas são as mais exemplares desse aspecto da partilha, da divisão do pão, da divisão de tudo, né? Principalmente quando há escassez. Olha, não se preocupa com o gatinho não, tá? Deixa ele à vontade. Sejamos empáticos com os gatinhos também. Pois é. Deixa eu trazer aqui, ó.
Tá. O professor Raul, dá para ler aí para gente? Bolsonaro representa a vitória da falta da empatia. Rapaz, a gente não precisa nem julgar, né? Ele mesmo se mostra, né? Ele mesmo, ele demonstra essa falta de empatia. É muito complicado isso. Porque, às vezes, as pessoas... talvez ele até tenha empatia com a família dele, né? Em primeiro lugar. Né? Mas é complicado. Então, a pessoa que é um chefe de Estado precisa ter esse olhar macro para toda a sociedade, né? E eu acredito que falta isso em Bolsonaro. Eu vejo por essa parte. Olha o registro do professor Rogério. Nós reproduzimos o que foi feito historicamente no Brasil com índios, escravos e pobres com o nosso próximo na nossa atualidade. E aí é importante lembrar que a gente vem de mais de 300 anos de escravidão. Dá para ler aí para gente? Dá, tem que. A dor dos outros não nos incomoda. O homem evoluiu para esquecer o próximo. Pois é, cadê Rogério, né? Pois é, Rogério, Sim. incomoda demais. Mas só tenha certeza que só vai incomodar para quem tem essa sensibilidade. Né? Para quem não tem, não mudou em nada. Né? Feito o Luiz falou que a pandemia, nós pensávamos, inclusive, que as pessoas iam mudar. Né? Iam mudar de postura, ia mudar o comportamento, mas eu, sinceramente, não vejo muito isso, né? Porque não é aquela coisa da ajuda pontual, é você mudar de fato o comportamento, tem que virar um hábito, né? Ajudar as pessoas tem que se tornar hábito. A partir daí é que a gente vai ver que está dando certo. Enquanto não se tornar um hábito, nada mudou. Isso é verdade. Minha querida, é importante, além dessa fala do professor Rogério e do que ele escreveu antes, lembrar que eu estava em um seminário uma certa vez e tinha uma economista, ela inclusive foi secretária de Fazenda aqui do governo Miguel Arraes, a professora Tânia Bacelar. Eu nunca esqueci dessa frase da professora Tânia. Ela disse, grande parte da elite brasileira paga o salário mínimo como se fosse um favor. Olha só, paga o salário mínimo como se fosse um favor. E ela disse, essa mentalidade vem dos mais de 300 anos de escravidão. Deixa eu trazer as outras participações aqui. Eronilda, felizmente nosso país é muito rico, mas, na minha opinião, está sendo governado de forma errada. Essa menina é a Aninha, é a minha aluna do 5º ano. Ela é muito crítica, pois é. Nós debatemos temas sobre empatia em sala de aula. Né? Veja, ela só tem 10 anos de idade, ou é 11? Acho que é 11 anos de idade. Mas ela é uma menina extremamente inteligente, crítica. Sabe aquele aluno que você molda e você vê, esse daí vai bater de frente e não vai deixar que coloquem, né, embaixo do chinelo. Então, parabéns, Joaninha, pelo comentário. Isso desperta esperança na gente, né? Pois é. E é essa a importância. O professor, ele tem esse poder, né, Luiz? Quando eu falo do desenvolver a empatia, é nessa perspectiva. O professor, ele tem esse poder de desenvolver a empatia nos seus alunos, nas pessoas com quem convive. Uma vez teve um amigo meu que ele até disse assim, a gente não pode, por exemplo, querer mudar o mundo, mas nós podemos mudar o mundo que está ao nosso redor. Né? E eu acho isso muito legal, porque é isso que eu particularmente venho fazendo. Venho mudando o mundo que está ao meu redor. Não só as coisas, como também tentando mudar o comportamento das pessoas, de alguma forma. Maravilha. Olha, deixa eu trazer uma outra questão aqui, deixa eu ver se tem. Não, não tem mais, mas a Penha escreveu aí, ó. Equidade é uma empatia com o cidadão pobre, com o cidadão pobre, extremamente pobre, moradores de rua, ciganos, comunidades de terreiros, enfim. E tem aqui o professor Raul. Leia, vou deixar você à vontade. Leia rapidinho que eu vou tirar da tela. Se a criança não receber a devida atenção em geral, quando adulta, tem dificuldade de amar seus semelhantes. Se a criança não receber isso,
Pois é isso que acontece, é isso que a gente estava falando, né? Que a criança que não tem essa conversa em casa, que não é instruída, que não é empatizada, dificilmente vai ser um adulto dessa forma. Tem que ser só se for da essência e do caráter dela mesmo, né? Porque caso contrário, isso é bem difícil de acontecer. Eu conheço pessoas, inclusive, que têm muita dificuldade em ajudar e diz que, assim, uma vez a pessoa até disse, Luana, eu não fui treinada para isso, não. Veja, e não é que seja um treinamento, ela não foi desenvolvida, ela não via isso dentro da sua casa. Como é que meu filho vai bem se ele não vê essa habilidade dentro da casa dele? É engraçado, Luiz, que aqui em casa é uma coisa que pegou. Né? O meu filho, ele tem 16 anos e de vez em quando ele, mãe, eu vou fazer tal coisa, pra quê? Não, que eu vou ajudar uma pessoa. A minha filha do mesmo jeito, ela qualquer coisa, isso é com tudo, principalmente com animais, com pessoas. Ela adora gato aqui em casa, por isso que tá um zoológico. Mas assim, é sempre com essa empatia, sabe? De dizer, não, mas se fosse com a gente. Um dia desse até ele falou, mamãe, a senhora fala de empatia, mas se isso fosse com a senhora? Eu disse, é verdade, então vamos voltar. Né? Então, assim, é uma habilidade que se aprende e que a gente vai colocando em prática, né? É muito legal falar. E falar sobre isso, então, é maravilhoso. Luana, agora voltando um pouco para o teu trabalho, para esse movimento que você lidera, há quanto tempo ele existe e quais ações, assim, vocês conseguiram desenvolver ao longo desse período? Olha, nós estamos em evidência, né, desde 2015, começou mais ou menos em 2014, 2015, e nós desenvolvemos alguns projetos pontuais que são Dia das Crianças, a gente sempre leva para as comunidades carentes brinquedo, roupa, tudo que você imaginar de bom, né? A gente trabalha também com doações de cestas básicas, a gente trabalha também, por exemplo, com encaminhamentos. Tem pessoas que não têm conhecimento nenhum de fazer algum encaminhamento, por exemplo, para aceder para essas instituições. Então, assim, não é que a gente coloca a pessoa lá, mas a gente instrui. E isso também é se colocar no lugar do cidadão que não tem esse conhecimento. Né? Agora mesmo, em época de pandemia, a gente ajudou muita gente nesse cadastro, né? Pessoas que tinham direito e não sabiam. A gente trabalha também com a campanha do agasalho quando chega o inverno, né? Que é aquela campanha onde a gente consegue agasalho para ajudar as instituições carentes e pessoas que a gente conhece, moradores de rua. Graças a Deus, aqui em Escada não há tanto morador de rua mais. Né? Então, a gente entrega essas doações para outras instituições. E um modo também de trabalhar a empatia, Luiz, é quando a gente incentiva outras pessoas a doarem. Né? Que isso também é uma ponte para o bem. Né? A gente não precisa só dar, mas a gente também, quando a gente consegue induzir as pessoas a ajudarem, a gente também está fazendo um trabalho social. Né? E diversas situações que houveram na cidade, que a gente fez parte, faz campanha, e aí o pessoal se engaja, ajuda. Isso é maravilhoso, é muito bom mesmo. Né? E a gente trabalha com o Dia das Crianças, como eu falei, Dia das Mães, levando beleza, educação, um monte de coisa para as mães da comunidade. Né? Já trabalhou com terapia grupal, que no caso a terapia de conversa, a roda de diálogo com um grupo de mulheres que está em situação, às vezes, situação de violência, situações de baixa autoestima. Então, tudo isso são trabalhos sociais que nós viemos fazendo aqui dentro da cidade. Luana, esses teus depoimentos, eles são muito importantes, porque, primeiro, para as pessoas que estão conosco aqui agora, né? A Marcos, que acaba de entrar, a Eronildo, que já vem participando desde o começo, as pessoas que vêm contribuindo com as perguntas e que irão levar mais adiante, mais para frente, para outras pessoas, essa grande reflexão que nós estamos fazendo, que você está nos proporcionando sobre ser empático, sobre empatia. Mas eu queria saber de você o seguinte, nós estamos, Luana, a 10 minutos do final
da nossa live. Mas eu acho muito importante registrar aqui que durante a pandemia, e aí você pode dar os seus exemplos, tá certo? Uhum. Por mais que nós quiséssemos que os nossos alunos tivessem acesso ao conhecimento, muitos não puderam estudar por falta de celular, por falta de internet, por falta de ambiente doméstico adequado para fazerem as suas atividades escolares. E você, tanto quanto eu, nós sabemos que tinha gente que não conseguia fazer a sua tarefa escolar por falta de uma mesa. Uma mesa. Ana, que outras experiências que outras vivências, aprendizagens você tira desse processo de pandemia que deveria, repito, transformar a gente em seres humanos melhores? Pois é, Luiz, né? Como a gente falou, esse processo, esse tempo de pandemia, ele foi muito difícil, principalmente para nós, como professores, né? Porque a gente, de fato, está sentindo na pele o que é a desigualdade social, né? A gente está sentindo isso no nosso dia a dia, com os nossos alunos, a falta de internet, como você bem colocou, né? Por mais que a gente queira levar uma educação de qualidade, a gente sabe que é meio que impossível alcançar todo mundo, né? Então, assim, são experiências que nós estamos passando para que a gente consiga acertar de alguma forma lá na frente, né? Para que a gente possa refletir sobre nossas ações, sobre o nosso dia a dia, o que é que a gente pode fazer para melhorar a vida do outro, né? Então, foi um momento muito, está sendo ainda um ano muito difícil para todo mundo, e veja que às vezes isso não é nem isso, até um celular que não aguenta a memória contribui para que o aluno ele seja excluído, né? Excluído desse processo de aula remota. Então, tudo isso serve de reflexão para que a gente pense, né, no nosso modo de vida, né, na nossa sensibilidade, no nosso amor ao próximo, e é aquele próximo que está próximo mesmo, né? Não é o próximo que está distante. Então, é isso. Eu gostaria, inclusive, de dizer uma frase e indicar alguns livros, tá? Que fala sobre empatia. Agora, antes de você fazer a sua indicação, aproveite e no meio dos seus comentários, inclua o professor, já que Risolando está nos ouvindo agora, inclua o professor que está sendo obrigado a voltar para a sala de aula dentro de uma pandemia, por dentro de uma pandemia e de uma onda que ainda não passou. A gente não está na segunda onda. A gente não superou a primeira onda. Não superamos a primeira. Eu queria entender, Luana, esses gestores, esses empresários, esses caras que estão fazendo isso com os nossos colegas. Nós temos muitos professores acima do peso, com pressão alta, com mais de 50, alguns com 60 anos. Muita gente mesmo que, se voltar e se contaminar, pode pegar a doença e pode vir a óbito. Pode vir a óbito. Eu queria entender essa desumanidade. Para mim, isso é desumanidade. Então, aproveite e comente tudo isso, porque, sinceramente, eu estou perdido. Inclusive surpreso com a postura de alguns colegas que não reagem a isso. É quase que uma letargia. O pessoal está assim, ó, travado, diante da morte, da iminência de morrer, não reage. É como a gente tinha falado no começo, né, Luiz? Essa coisa de fato, as pessoas só acreditarem quando acontece em suas casas, com suas famílias, né? As pessoas veem tudo muito longe. Ah, mas isso não pode acontecer comigo, não. Pode sim, gente. Né? Todos nós estamos sujeitos a pegar o vírus e a falecer, infelizmente. Então, assim, eu acho, pelo momento, eu também acho uma falta de empatia,
ser desumano mesmo, né? Não pensar na pessoa que vai estar diariamente ali naquela sala de aula com essas pessoas, porque, veja, falta empatia até no uso de máscara, né? Tem pessoas que a gente chega, por exemplo, dentro do ônibus, dentro de uma padaria, dentro de um supermercado, e as pessoas estão reagindo como se não existisse a doença, né? Imagina na sala de aula. Olha a nutricionista falando aqui, ela é professora também. Olha só. Na instituição de trabalho, já faleceram 3. 3. No prédio de Dione, que trabalha conosco, 3 faleceram. Pois é. Desde março que Dione está presa no apartamento. Ela sai raramente, morrendo de medo. E tem gente, parece que não acredita e quer levar, tem gente que está forçando o professor e os seus familiares e os familiares dos alunos a uma condição de escolher entre estudar ou morrer. Pois é. Que momento trágico estamos vivendo, né? Da história da humanidade. Ou você estuda, ou você adoece. É isso. É isso. E você vê que assim, as pessoas contribuem para isso, muita gente achando normal, o que é o problema, né? A gente acha tudo tão normal que as coisas estão se normalizando, né? As pessoas estão romantizando certas coisas e é isso que está complicando a nossa vida, né? Então, veja só, eu vou deixar uma frase que diz assim, ó, o mundo foi feito por nós e pode ser por nós reinventado. Então, que cada pessoa possa reinventar o seu dia a dia, possa reinventar o local onde está inserido, possa reinventar a sua família, né, para que seja desenvolvida essa habilidade, né, que é a empatia, para que as pessoas consigam enxergar que precisamos um dos outros, né, que nós somos seres sociáveis, que nós somos pessoas que precisamos de estar juntos, somos rebanho, né, então nós precisamos andar em sintonia. Então, ó, a gente tem aqui esse livro que é maravilhoso, do Mário Sérgio Cortella, que é Educação, Convivência e Ética. É muito bom esse livro. E tem um livro que eu ganhei autografado do Jaime Ribeiro, que é o autor do livro Empatia. Né? É um autor maravilhoso, foi um amigo meu, o nome do meu amigo é Carlos, né? Carlos Figueroa. Ele foi para um seminário lá em João Pessoa, eu acho, foi em algum lugar, acho que foi em João Pessoa. E lá ele participou dessa palestra que tem dizendo aqui, ó, empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, né? Então, a partir desse momento, o líder do futuro, né? O líder do futuro é aquela pessoa que se coloca de fato no lugar do outro, né? Que induz o outro a ser melhor, até porque não existem pessoas, não existem pontos negativos, existem pontos a serem melhorados, e esses pontos a serem melhorados, eles só conseguem ser enxergados através de uma pessoa empática, que não julga, né? A gente não temos esse direito de julgar as pessoas. Luana, o professor Raul está lembrando que Cortella foi orientando de Paulo Freire e trabalhou com Paulo Freire na prefeitura de São Paulo. Foi verdade. Então, cara, isso explica muita coisa, né? E Paulo Freire hoje é um dos caras mais odiados e perseguidos por determinada ala, segmentos da sociedade brasileira. Olha, já que você está indicando livros e a gente tem um minuto, eu quero indicar, em nome do Pai, A Negação de Crenças, de Jussara Rocha Curi, que é da Academia Palmarense de Letras. É muito importante a gente trabalhar o tema da intolerância religiosa na atualidade e se abrir para a empatia, para o amor maior, esse amor que Cristo ensinou a todos nós. Luana, eu acho que quando eu voltar ao trabalho, eu vou voltar com um livro de Paulo Freire na mão, em uma das mãos, e uma Bíblia na outra. Só o Novo Testamento. Só o Novo Testamento. Eu vou ler algumas passagens para os meus alunos, porque se a verdade vos libertará, só esses ensinamentos do Cristo que estão lá,
Todos estão lá. Ensinamentos, práticas, empáticas, amor ao próximo, não é? Partilha, compaixão, tá tudo lá, Luana. Tá tudo lá. É só viver. É só viver. Minha querida, Deus te abençoe. Muito obrigado. Você é um ser humano especial. Você nos educa. Todos nós aprendemos com essa convivência contigo, Luana. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Agradeço muito pelo convite. Novamente, agradeço a todos que estiveram aqui conosco, né? Nos ouvindo, participando, porque é muito legal quando as pessoas